Capítulo 244. Lutando ferozmente contra forjamento de ossos. O sabre dourado cortou o espaço, a luz irradiando dele, parecendo uma lâmina que poderia cortar os céus. Estava cheio de uma vontade destrutiva enquanto atacava. Todo o foco de Long Shen estava concentrado neste sabre de ouro. Na verdade, ele sentiu como se tivesse se fundido com o sabre. Não havia mais ele ou aquilo. Esta foi a primeira vez que Long Shen teve tal sentimento. Este era um tipo de estado extremamente misterioso e surpreendente. O ataque de palma de Zhao Shanqing foi algo pelo qual ele trabalhou toda a sua vida. Seu ódio por Long Shen fez com que ele não hesitasse em usar todo o seu poder para matá-lo. Mas no instante em que o sabre original de Long Shen foi substituído por este sabre dourado, ele imediatamente sentiu um calafrio. Era como se ele estivesse enfrentando um monstro antigo que de repente abriu os olhos. Seu coração tremia de medo, mas ele era incapaz de mudar seu ataque agora. Sua palma continuou esmagando para baixo. Estrondo. A terra explodiu quando a palma e o sabre se encontraram. O tremor semelhante a um terremoto se espalhou por centenas de quilômetros. Até as paredes da cidade distante estavam rachando com isso. Uma terrível rajada de vento disparou em todas as direções, trazendo consigo também uma enorme onda de terra. A expressão de Long Tianxiao mudou e ele gritou apressadamente: "Todos, desçam!" Estrondo. As pessoas se sentiram como se tivessem sido atingidas por um tsunami. A pressão infinita atacou, tentando separar seus corpos. Depois que a onda de terra passou, Long Tianxiao foi o primeiro a cavar para sair da terra. Ele havia sido enterrado por vários metros de terra. Olhando ao seu redor, seu coração tremeu. Um buraco enorme e profundo com uma dúzia de milhas de largura se formou aqui. A onda de terra inundou a cidade, soterrando grande parte dela. Shi Feng também cavou para sair da terra e ficou abalado. Ele sentiu como se estivesse em um sonho. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Os soldados mais distantes também começaram a saltar do chão. Eles estavam um pouco mais longe e nenhum deles havia morrido. No entanto, quase todos eles sofreram algum tipo de lesão apenas por causa dessa onda de choque. No centro do campo de batalha, a poeira começava a se espalhar lentamente. Eles viram duas figuras paradas ali. Uma pessoa estava ali perfeitamente ereta, um anel divino atrás de suas costas. Um enorme sabre de 3 metros de comprimento estava apoiado em seu ombro. Long Shen parecia um imperador celestial, todo o seu corpo emitindo um ar desdenhoso que olhava para os próprios céus. Suas vestes e longos cabelos esvoaçavam ao vento, parecendo indescritivelmente dominadores. Quanto a Zhao Shanqing, que estava de frente para ele, um de seus braços havia desaparecido completamente e seu rosto estava mortalmente pálido. Ele estava olhando para Long Shen com terror. O que? Você pensou que só porque você é um especialista em forjamento de ossos, você poderia facilmente me matar, um novato em condensação de sangue? Long Shen estava sorrindo zombeteiramente. Ele estava segurando Devil Decapitator em sua mão. Esse era o verdadeiro nome de seu sabre de ouro. Esse nome foi algo que Ming lhe deu. Seu significado era eliminar o mal e proteger o bem.
Ming tinha expectativas extremamente grandes para este sabre. E agora esse sabre realmente não havia traído as expectativas de Ming. Em sua primeira batalha, destruiu o braço de um especialista em forjamento de ossos. Não há nada para se surpreender. Vocês são apenas um bando de idiotas cheios de vaidade idiota, preocupados apenas em usar seus esquemas desprezíveis. Você tinha fé cega em sua base de cultivo. Você pensou que com uma base de cultivo mais alta, você poderia suprimir todos aqueles abaixo de você. Você realmente é estúpido. Os touros podem ser divididos em muitos tipos diferentes: bois, búfalos d'água, iaques, rinocerontes, etc. Um caracol. Comparado com os anciões forjadores de ossos no mosteiro, Zhao Shanqing realmente era apenas um caracol. Eles não estavam nem perto do mesmo nível. Zhao Shanqing ficou furioso e chocado. Ele nunca sonhou que um pirralho da condensação de sangue pudesse derrotá-lo. Isto é impossível. Isso deve ser apenas uma alucinação. Eu, Zhao Shanqing, tenho cultivado por meia vida. Como eu poderia perder para você? Morrer? Zhao Shanqing ficou louco. Ele não podia aceitar esse resultado. Sua aura mais uma vez explodiu e ele atacou Long Shen. Long Shen balançou a cabeça. Ele guardou o Devil Decapitator e, ao mesmo tempo, seu anel divino desapareceu. Ele nem olhou para Zhao Shanqing, virando-se e indo embora. Pirralho, fique parado. Uma enorme lâmina de vento cortou suas costas, cortando-o em 2 pedaços. A parte superior de seu corpo voou pelo ar e pousou longe. Só então Zhao Shanqing viu que um enorme lobo da neve estava atrás dele, olhando friamente para ele. Long Shen sorriu zombeteiramente. Devil Decapitator era verdadeiramente poderoso. Mas também era extremamente cansativo de usar. Até mesmo usá-lo normalmente exigia que ele extraísse toda a sua força. Foi extremamente desgastante tanto para sua força física quanto para sua energia espiritual. Depois de testar o quão poderoso era o Devil Decapitator, Zhao Shanqing não mais lhe interessava. Ele também não estava inclinado a lidar com ele diretamente. Little Snow estava conectado à sua alma, então ele naturalmente sabia o que Long Shen estava pensando. Ele havia enviado uma lâmina de vento sem forma, cortando-o em pedaços. Zhao Shanqing estava muito furioso, praticamente insano, e toda a sua atenção estava focada em Long Shen. Ele nem havia percebido que Little Snow estava atrás dele. Um grande especialista em forjamento de ossos foi morto assim. Depois que Zhao Shanqing foi morto, 3 figuras de repente correram. Eles eram todos especialistas em forjamento de ossos. O coração de Long Shen tremeu. Ele chamou Little Snow até ele e cuidadosamente observou aqueles 3. Suas vestes os marcavam como anciãos da seita Bloodnet. As 3 expressões mudaram quando viram o cadáver de Zhao Shanqing. Um deles perguntou severamente a Long Shen: garoto, quem matou o Elder Zhao? Eu, respondeu Long Shen friamente. Os 3 ficaram surpresos e irritados. Um deles amaldiçoou: pirralho, você ousa tentar brincar conosco. Você acredita em mim quando digo que vou exterminar toda a sua família, esfolando a pele, arrancando os tendões e esmagando todos os ossos. A expressão de Long Shen ficou completamente gelada.
Com um zumbido, sua aura mais uma vez explodiu e seu anel divino apareceu atrás dele. Ele mais uma vez trouxe Devil Decapitator. Apontando Devil Decapitator para aquela pessoa, ele disse friamente: eu não acredito em você, mas eu quero experimentá-lo. Seu velho bastardo, você vai me ajudar. Sua intenção de matar estava fervendo. As pessoas que ele mais odiava eram aquelas que ameaçavam exterminar toda a sua família. Os três ficaram assustados com a aura de Long Shen. Eles sentiram que duas pessoas no nível de forjamento de ossos estavam lutando, então eles rapidamente correram para cá. Depois de passar por uma montanha, eles só conseguiram ver Zhao Shangqing caído no chão, não aquele que o matou. Por isso a primeira coisa que perguntaram foi quem o matou. Eles não suspeitavam de Long Shen. Mas agora que a aura de Long Shen foi liberada, eles tremeram de medo. Eles agora acreditavam nele. Long Shen realmente possuía a força para matar Zhao Shangqing. Quem é você? Enfureceu-se um deles. Long Shen. O que? Você é Long Shen. Os três ficaram assustados. Eles finalmente entenderam o que havia acontecido. O assunto com a mina de pedra espiritual em Phoenix Cry trouxe a seita Bloodnet extraordinária vergonha e humilhação. Todos esses anciãos sabiam sobre o plano de deixar os discípulos corruptos passarem para matar Long Tianxiao. Olhando para suas expressões, Long Shen poderia facilmente dizer o que eles estavam pensando. A intenção de matar explodiu dele. Como ele havia pensado, esses malditos bastardos estavam todos em conluio. Não foi apenas ideia de Zhao Shangqing, toda a seita Bloodnet estava envolvida nisso. Que audacioso! Long Shen é um discípulo do mosteiro Xuantian, e sua estação não é aqui. Você está claramente mentindo. Em outras palavras, você deve ser um espião do caminho corrupto. Morrer. Essa pessoa esfaqueou uma longa lança em Long Shen. Seu ataque foi extremamente implacável, mirando direto no coração de Long Shen. Os outros dois também não esperaram. Ambos sacaram suas armas, atacando Long Shen. Um grupo de idiotas. Você não pode inventar outra desculpa. Long Shen amaldiçoou e cortou com Devil Decapitator. Devil Decapitator tinha 930.000 libras, possuindo uma força que poderia separar o céu e a terra. No instante em que Long Shen atacou, os três sentiram que algo estava estranho. Eles sentiram uma ameaça fatal do sabre de Long Shen. Os três nem pensaram nisso antes de desistir de seus ataques, passando para a defesa. Estrondo. Os três foram enviados voando. A força transmitida pelo sabre de Long Shen causou dores agudas em seus estômagos. Eles sentiram como se seus órgãos internos estivessem revirando para dentro e quase vomitaram sangue. Eles ficaram chocados. Eles eram especialistas em forjamento de ossos e todos podiam ver facilmente que Long Shen não havia usado uma habilidade de batalha agora. Ele apenas confiou em sua força física. Use habilidades de batalha, rugiu um deles. Ele ergueu a espada e um arrepiante ti da espada cortou Long Shen. Corte dente de lobo. Impulso de tempestade. Golpe esmagador de montanha. Depois de sofrer uma perda agora, eles não ousaram mais ser descuidados. Eles trouxeram suas habilidades de batalha de classe terrestre, suas horas subindo para o céu.
Long Shen cortou continuamente com Devil Decapitator, usando sua força terrível para resistir às suas habilidades de batalha. O chão tremia constantemente. A cidade estava tremendo e partes dela estavam desmoronando. Long Tianxiao e os outros estavam assistindo com pálidas expressões de choque. Mesmo à distância, era extremamente difícil para eles simplesmente ficarem de pé. O chão tremia intensamente e aqueles soldados estavam todos girando vertiginosamente. Cada vez que Long Shen e os anciões da seita Bloodnet colidiam, um vento astral contendo uma grande quantidade de terra surgia, forçando-os cada vez mais longe. Eles só conseguiram se estabilizar a 30 milhas de distância. A luta feroz entre os quatro encheu o ar de poeira. Eles eram incapazes de vê-los mais. Tudo o que eles podiam sentir era a colisão de energia frenética. Estrondo. Long Shen mais uma vez usou um único sabre para forçar os três a recuar. Ao mesmo tempo, ele também foi forçado a recuar dezenas de metros. Se isso continuasse, ele acabaria perdendo. Sua força física estava começando a ficar para trás, ele tinha que terminar isso mais rápido. Lutar 1 contra 3 foi extremamente desgastante para Long Shen. Os três estavam usando Battle Skills contra ele porque estavam preocupados com Devil Decapitator. Esse tipo de batalha era desvantajoso para Long Shen. Devil Decapitator era muito cansativo para ele usar por tanto tempo. Seu braço já estava começando a doer um pouco. Eles geralmente usavam ataques de longo alcance contra ele, tornando-o incapaz de usar seu poder contra eles. Atualmente, a batalha tornou-se um atrito. De repente, Long Shen sentiu mais de 10 figuras correndo rapidamente. Eles eram todos especialistas em forjamento de ossos. Ele respirou fundo. Não importa o que, ele teve que primeiro lidar com esses três. Sua estrela Feng Fu circulou rapidamente e ele estava prestes a circular seu Ti espiritual pelos pontos de acupuntura de Split the Heavens. Gaiola da Terra Celestial. De repente, um grito familiar e adorável soou, fazendo com que uma expressão de completa descrença aparecesse no rosto de Long Shen. Capítulo 245. Poderoso Shuiao. Gaiola da Terra Celestial. O chão de repente se partiu e incontáveis tentáculos explodiram do chão, sua velocidade como um raio enquanto eles enxameavam sobre os anciões da seita Bloodnet. Aqueles três anciãos ficaram todos assustados, fugindo apressadamente. Mas aqueles tentáculos eram muito rápidos e os prenderam completamente em um instante. Eles tentaram usar suas armas para cortar os tentáculos, mas descobriram que eram escorregadios e resistentes. Era impossível para eles separá-los. No momento em que puderam tentar novamente, os tentáculos já haviam se enrolado em seus braços, impedindo-os de se mover. Long Shen não estava olhando para aquela cena. Com total descrença, ele disse emocionado: Shuiao, é você mesmo. Sua voz tremia de emoção, porque aquela voz agora era extremamente familiar para ele. Long Shen. Um leve grito soou. Uma bela figura se jogou nos braços de Long Shen, trazendo consigo uma fragrância fresca. Shuiao, realmente é você. Cheirando aquela fragrância, Long Shen sentiu que estava sonhando. Ele segurou Shuiao com força, com medo de que ela voasse para longe assim que ele a soltasse. Long Shen,
Senti sua falta. Shuiao também estava abraçando Long Shen com força, sua voz embargada de emoção. Depois de se separarem por mais de meio ano, os dois finalmente se reuniram. O coração mais íntimo de Long Shen continha um amor terno por Shuiao. Só ele sabia o quão lamentável ela tinha sido naquela época. Talvez fosse porque ambos os destinos foram um tanto semelhantes. Mas, de qualquer forma, isso apenas fez Long Shen se sentir ainda mais próximo de Shuiao. Seus sentimentos por ela eram uma espécie de amor terno e mimoso. Segurando o belo corpo de Shuiao, ele sentiu o calor correndo por ele. Sentindo o cheiro da fragrância de Shuiao, ele sentiu que não havia nada que ele preferisse fazer neste momento. Ele estava prestes a perguntar a Shuiao como ela estava quando um rugido de raiva soou. Bastardo, qual atacante furtivo fez isso? Saia daqui! Os três anciãos da seita Bloodnet estavam completamente presos e incapazes de se mover. Eles ainda não haviam descoberto quem havia feito isso. Eles foram instantaneamente presos, deixando-os roxos de raiva. Só agora perceberam que as coisas que os prendiam eram cajados de madeira da grossura de um braço. As aduelas de madeira eram quadradas, parecendo ter sido meticulosamente esculpidas. Mas depois de envolver seus corpos como se fossem braços, eles endureceram rapidamente, tornando-se fortes como aço. Runas cobriam densamente as estacas de madeira. Não importa o que os três anciãos tentassem, eles não conseguiam se mover nem um pouco. Eles só podiam amaldiçoar continuamente. Neste momento, a poeira no ar finalmente se espalhou. Mais uma dúzia de pessoas apareceu, olhando em choque para os três anciãos da seita Bloodnet. Você fez isso, Shuiao. Long Shen olhou para esta cena sem acreditar. Centenas de estacas de madeira brotaram do chão, amarrando firmemente os três anciões completamente, deixando apenas suas cabeças de fora. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Shuiao. Uma luz brilhante flui dentro de seus olhos e ela assentiu. Nosso palácio Skywood recebeu notícias da batalha e nossos discípulos vieram para fornecer apoio. Mas assim que vi quem estava guardando Phoenix Cry, imediatamente tive um mau pressentimento. Eu corri até aqui com a irmã aprendiz Senior Hua e vi aqueles três intimidando você, então tomei uma atitude. Os belos olhos de Shuiao observavam Long Shen de perto. Desde o início, sempre foi Long Shen protegendo-a. Esta foi a primeira vez que ela protegeu Long Shen. Ela estava cheia de orgulho. Pequeno companheiro, nosso Shuiao tomou o líder da seita como mestre. Ela passa o dia e a noite cultivando amargamente tudo para um sujeito desagradável como você. TCH, você realmente é abençoado. Huayu, que ele também não via há muito tempo, ainda estava linda como sempre, e sua maneira descortês de falar com ele também não havia mudado. Long Shen ficou chocado, mas também incrivelmente comovido. Shuiao devia estar indo bem no Palácio Skywood para o líder da seita levá-la como aprendiz. Depois que os três deixaram Phoenix Cry, parecia que ele havia se tornado o mais miserável. Shuiao havia escolhido o líder de uma seita como mestre, enquanto Wild havia escolhido o tio mestre do líder da seita como mestre, o que em termos de status o tornaria o discípulo companheiro do líder da seita. Mas ele, Long Shen, ainda era forçado a lutar todos os dias por pontos,
constantemente correndo ativamente. Como dizia o ditado, pessoas do mesmo lugar não têm necessariamente o mesmo destino. Ele suspirou tristemente por dentro, mas estava realmente feliz por Shuiao. Ele agradeceu a Huayu, para Shuiao atingir seu nível atual. Huayu Sênior definitivamente deve tê-la ajudado muito. Devo agradecer ao Senhor por essa gentileza. TCH, repugnante. Quantas vezes eu disse para me chamar de irmã mais velha? Não me faça parecer velho, repreendeu Huayu. Long Shen riu apressadamente. O discípulo foi rude. A irmã mais velha é incrivelmente bonita, bem na primavera da juventude. Irmã mais velha é realmente a melhor denominação. Embora Long Shen não considerasse sua pele fina, depois de dizer isso, ele ainda sentiu seu cabelo ficar em pé. Huayu pode parecer ter cerca de 30 anos, mas, na realidade, sua idade real era várias vezes o que parecia ser. A maioria dos cultivadores do sexo feminino usaria uma grande quantidade de energia para ativar sua pele e músculos, uma vez que atingissem o forjamento de ossos, permitindo-lhes retardar o envelhecimento. E assim, com a idade real de Huayu, chamá-la de avó provavelmente ainda não seria suficiente para representar sua idade. Agora que ele chamava sua irmã mais velha e usava palavras tão doces para descrever sua beleza, ele realmente estava preocupado em ser atingido por um raio mais tarde. Huayu riu. Pelo menos você sabe falar, amiguinho. Não é de admirar que essa garota, Shuiao, sempre sinta tanto a sua falta. Diga-me, quantas mulheres você seduziu no mosteiro Xuantian? Long Shen ficou tolo. Por que você não pode simplesmente conversar bem? Eu apenas te lisonjeei tanto, e você imediatamente diz algo assim. Idosos do Palácio Skywood, vocês podem nos deixar ir primeiro, interrompeu um dos anciãos da seita Bloodnet. Aqueles anciãos da seita Bloodnet ficaram preocupados depois de ouvir que eles eram do Palácio Skywood. O relacionamento entre o Palácio Skywood e o Mosteiro Xuantian era extremamente bom, e eles não tiveram escolha a não ser usar um tom de súplica. Huayu olhou friamente para os três e disse com desdém: no começo, quando Shuiao disse que estava preocupada com vocês abusando de sua autoridade, na verdade não ousei acreditar. Afinal, as batalhas entre os caminhos do justo e do corrupto são incrivelmente sérias. Fiquei surpreso ao ver que subestimei sua ousadia. Apenas para seus próprios hackers pessoais, você realmente deixou esse assunto chegar a um ponto tão vergonhoso. Eu realmente tenho que admirar vocês. As pessoas ao lado de Huayu eram anciãos dos vários poderes nos arredores. A maioria deles reconheceu Long Shen, pois certa vez convidaram Long Shen para se juntar à sua seita. No entanto, Long Shen recusou contato à oferta. A seita Bloodnet realmente se tornou depravada, disse um deles. Os outros anciãos também estavam balançando a cabeça com desdém para eles. Eles eram preguiçosos demais para repreendê-los. Eles realmente perderam a face do caminho do justo. Em um momento tão crítico, eles realmente pregaram alguns truques como esse. Senhor Hua, você não pode apenas ouvir um lado da história. Essa pessoa diz que é Long Shen, um discípulo do monastério Xuantian, mas ele não tirou seu distintivo como prova e também não disse por que veio aqui. Em vez disso, ele se aproveitou de um ancião desprotegido e o matou. Para nós,
acolhê-lo e fazer-lhe algumas perguntas não é errado, justificou um dos anciãos da seita Bloodnet. Os outros dois também gritaram apressadamente em voz alta que haviam sido injustiçados, dizendo que Long Shen havia lançado um ataque furtivo, matando um de seus anciões. Só então fizeram um movimento para capturá-lo. Huayu ficou um pouco assustado. Embora ela sentisse que os três estavam jorrando mentiras, não havia nenhuma prova. Isso foi um problema. Long Shen bufou e bateu o pé no chão, fazendo o chão tremer intensamente. As pessoas ao redor ficaram assustadas, pois não imaginavam que a força de Long Shen chegaria a tal nível. Sem a menor base de cultivo, apenas uma única batida de pé fez com que uma enorme vala se abrisse no chão. Long Shen estendeu a mão e puxou uma figura do chão. Aquele era o irmão aprendiz Sr. Lu, que conseguiu sobreviver ao ser atingido pelo sabre de Long Shen devido à sua armadura macia. Embora ele ainda estivesse vivo, ele havia sido enterrado sob o solo devido aos choques da batalha de Long Shen com Zhao Shangting. Long Shen naturalmente não se esqueceu desse sujeito. Ele estava pensando em mantê-lo vivo para fazer algumas perguntas sobre a seita Bloodnet, mas agora ele era a testemunha perfeita. Com a mão no pescoço do irmão aprendiz Sr. Lu, sua força espiritual surgiu no ponto entre as sobrancelhas, esfaqueando como uma agulha na alma do irmão aprendiz Sr. Lu. Ele já estava meio inconsciente, então sua alma apenas travou uma luta lamentável antes de ser dominada. Quem obrigou você a fazer isso? Perguntou Long Shen. O Elder Zhao nos criou. Ele disse que Long Tianxiao foi morto. O corpo do irmão aprendiz Sr. Lu estava tremendo de terror enquanto ele respondia obedientemente. Bastardo, esse Long Shen está intimidando os outros para testemunhar por ele. Isso não pode contar como prova, enfureceu-se um ancião da seita Bloodnet. Cale-se. Se você não consegue entender, então não fale bobagens. A força espiritual de Long Shen está travada neste pirralho, fazendo com que ele não possa mentir, gritou Huayu friamente. Outros podem não ser capazes de dizer, mas ela poderia. A força espiritual de Long Shen atualmente assumiu a forma de milhões e milhões de agulhas que forçaram o irmão aprendiz Lu a dizer a verdade. Se ele mentisse, sua força espiritual explodiria imediatamente. Esses três sabiam desse plano, continuou Long Shen. Eles sabiam. Os 4 anciãos aprovaram o plano. Ok então. Descanse em paz. A força espiritual de Long Shen tremeu e o irmão aprendiz Sr. Lu de repente endureceu uma vez antes de relaxar completamente para sempre. Long Shen jogou seu cadáver no chão, emitindo um ruído surdo. Esse barulho não foi alto, mas soou como um trovão nos ouvidos dos anciões da seita Bloodnet. Você ainda quer reclamar? Vocês 4 traçaram o plano. Um de vocês foi morto por mim, então vocês tentaram usar números para tirar minha vida. Agora todas as evidências estão expostas. Você ainda tem espaço para reclamar. Long Shen olhou indiferentemente para os três. Senhor Hua, este assunto foi completamente decidido por Zhao Shangting. Nós éramos apenas seus subordinados e não podíamos recusar suas ordens. Por favor, poupe-nos, implorou um deles. Bobagem, dos 4 anciãos da sua Bloodnet Sect, Zhao Shangting ficou em terceiro lugar. Por que você teria que ouvir suas ordens? Você acha que somos todos tolos?
bufou um dos outros anciãos. Ele possuía um grande conhecimento sobre a estrutura da seita Bloodnet. Esse assunto não tem nada a ver comigo. Somos todos membros do caminho do justo, embora este seja um rancor pessoal. Long Shen, depende de você, disse Huayu. Embora ela representasse o Palácio Skywood, isso era claramente uma queixa pessoal. Além disso, as ações da seita Bloodnet foram muito excessivas, enfurecendo-a. Ela apenas deixaria Long Shen lidar diretamente com isso. Long Shen não hesitou. Tirando um sabre comum, ele se aproximou para matá-los. Long Shen, deixe-me fazer isso.